Friburgo. Por quê? Houve esse processo contraditório que fez com a documentação da Câmara mais antiga terminasse no outro município, assim como o arquivo eclesiástico, o bispado da região fica em Nova Friburgo, né? Em Petrópolis também tem em Friburgo. Então aquelas paróquias de Cantagalo são vinculadas à diocese de Friburgo. Então ali a gente também encontra, não é, um arquivo organizado em Friburgo, não é, que faz com que Friburgo tenha um destaque nesse quadro. Bom, Vassouras, que é um caso no Centro-Sul Fluminense, que é um caso ímpar, porque a história do patrimônio documental municipal teve vários percursos, né? E hoje ele se instalou na regional, na diretoria regional do IFAM, da Superintendência Regional do IFAM. É um arquivo muito bem montado, onde a documentação está muito bem tratada, mas a documentação municipal, por comodato, está sob a guarda do IFAM, o que é uma contradição do processo, mas foi como o município se conseguiu resolver, e é um município de importância histórica grande por causa da história do Vale do Paraíba. Um outro arquivo que ainda é frágil, mas que a gente também está começando a apoiar, não é o Arquivo Municipal de Resende, também constituído, não ao lado do Museu da Imagem do Som, que é basicamente uma hemeroteca, essas criações interessantes que acontecem, não é? E eu tenho hoje a sorte de dar boa notícia aqui no primeiro Congresso Brasileiro de Paleografia Diplomática, que segunda e terça-feira eu estive em Angra dos Reis, definindo a criação do arquivo de Angra dos Reis. Por que isso é tão importante eu falar aqui de Angra dos Reis? Porque o Sul Fluminense, que é uma das áreas mais antigas de ocupação do Estado do Rio de Janeiro, não tem um arquivo de referência. A gente fala de Paraty como uma referência histórica, antiga, etc. Primeiro que Angra dos Reis é o município mais antigo, não é? E em Angra dos Reis se encontra a maior parte do patrimônio documental histórico daquela região. Então, depois de algumas tratativas, nós conseguimos fechar em segunda e terça-feira não só a decisão da administração municipal de criar o arquivo público municipal de Angra dos Reis, como também já definimos a sede e acertamos os primeiros acervos que vão ocupar a sede nova. Como a sede é a Casa de Câmara e Cadeia, que a Câmara vai ceder para a Prefeitura criar o arquivo público municipal, o próprio acervo da Câmara já fica lá, não é? Vai se juntar isso ao acervo da Santa Casa, um acervo ainda de uma das irmandades mais antigas da cidade, que o IFAM está restaurando a documentação, não é? E nós abrimos negociações com a irmandade da Ordem Terceira de São Francisco, que tem o cemitério mais antigo da região. De modo que a gente vai inaugurar o arquivo com um acervo muito interessante para a história do Sul Fluminense. Ora, se vocês acompanharam essa minha divisão geográfica, nós temos aí arquivos representativos da história mais antiga do Estado do Rio de Janeiro. O que falta nesse mapa? Falta a gente conseguir criar um arquivo na Baixada Litorânea e no Noroeste Fluminense. Nessas duas regiões, não é? Evidentemente, a Baixada Litorânea, Cabo Frio deveria ser o protagonista. Não é? Mas Cabo Frio tem um quadro parecido com Macaé, de que há um tratamento museológico e uma certa dispersão do acervo do patrimônio documental. Além disso, muita coisa desaparecida por incêndio, assim por diante, e eu já estou caminhando para a minha conclusão, porque estou vendo que o nosso mediador já está ameaçando indicar um papelzinho para mim. E o Noroeste Fluminense, apesar de nós termos municípios antigos, todos eles são desdobramentos são relativamente novos, mais antigos seria Itaperuna, em relação aos Varissai, por exemplo, são todos municípios mais novos, o que significa que o seu acervo mais antigo está em outra Câmara ou em outro município. Para terminar, então, eu queria, se o meu colega lá de cima me ajudar, avisar que essa reflexão toda, ela acontece nesse âmbito da nossa reflexão sobre os 80 anos do arquivo do Estado do Rio de Janeiro, e no segundo semestre nós vamos ter uma programação voltada para, ao mesmo tempo, celebrar esse nosso passado de história arquivística, mas também pensar o nosso presente atual, a nossa atualidade, em torno
no mundo do patrimônio documental do Estado do Rio, aproveitando a ocasião, sobretudo para propor orientações, diretrizes de uma política estadual de arquivos que não seja apenas fruto de um órgão técnico, mas que seja fruto de uma reflexão coletiva e mobilizadora da nossa comunidade arquivística fluminense. E nesse sentido, nós estamos programando, se eu já não me engano, já tem uma data provisória, se é 29 e 30 de agosto, uma conferência estadual de arquivos, que se integra na programação da Conferência Nacional de Arquivos, que deve acontecer em novembro em Brasília. A ideia é que essa conferência estadual tenha 2 dias, um dia dedicado aos temas gerais propostos pela Conferência Nacional de Arquivos e um dia exclusivamente dedicado aos arquivos municipais fluminenses, onde naturalmente Campos vai brilhar com a sua joia arquivística. Os temas gerais, o objetivo geral seria proporcionar uma ampla discussão acerca da política estadual de arquivos e sua integração à política nacional de arquivos. Propor, nesse sentido, diretrizes para o nosso Estado e que sejam apresentadas para o debate da Conferência Nacional de Arquivos. Os temas gerais da Conferência Nacional de Arquivos, se tudo caminhar certo, como previsto, devem ser 6 temas, eu não sei se vocês conseguem ler daí. O primeiro deles se refere ao regime jurídico dos arquivos no Brasil e, portanto, seria discutir o regime jurídico dos arquivos do Estado do Rio de Janeiro. A administração pública e a gestão dos arquivos, políticas públicas arquivísticas, acesso aos arquivos, informação e cidadania, arquivos privados, no caso do Estado do Rio de Janeiro, eu acho que é um tema ainda a ser explorado, educação, pesquisa e recursos humanos para arquivos. De modo que nós teremos uma pauta de discussão pesada, mas certamente que a gente tem a expectativa de se deslanchar um processo amplo de debate sobre as diretrizes de uma política estadual de arquivos e que o Conselho possa emanar essas demandas, as expectativas que a comunidade arquivística apresentar durante as reflexões e os debates da Conferência Estadual de Arquivos. Finalmente, eu deixo aí os meus contatos dos arquivos para aqueles que ainda não têm e gostaria de convidar todos vocês para ir visitar lá a nossa sede atual, que está hoje em boas condições. Vocês sabem como sofria a infraestrutura do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Hoje eu posso até arriscar dizer que não é uma sala bonita de consulta assim, igual ao Arquivo Nacional, mas ela é talvez mais aconchegante por ser menorzinha, e ter um ar-condicionado de primeira linha, e mesas bastante grandes para vocês poderem, e ainda com mesas acessórias para poder abrir os códices grandes do século XIX, todos higienizados na sala de consulta, o que faz com que o nosso público tenha aumentado muito. Só um instantinho para dar um dado. Só um minutinho, meio segundo. Em abril do ano passado, nós tivemos 58 pesquisadores na sala de consulta do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Abril deste ano, nós tivemos 118. O que significa dizer que nós tivemos um aumento de mais de 100% nesse mês. Isso, naturalmente, é uma notícia boa para nós, do arquivo, ficamos muito felizes com isso, mas eu acho que é uma notícia boa para toda a comunidade arquivística do nosso Estado, que sabe que o nosso Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro teve uma certa época que quase caminhava para a sua extinção. E hoje eu acho que isso demonstra a nossa vitalidade e dinamismo. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, depois a gente continua a conversa. Obrigado. Bem, a figura do mediador, essa figura do acho que uma das questões mais importantes é garantir que o horário seja mantido
para que haja disponibilidade de tempo para o debate, para a discussão. Então, vejam só, né? Coisas interessantíssimas que as pessoas podiam colocar, de certa forma não colocam, porque espera-se que vocês suscitem nelas essas questões através das perguntas. Então a plateia tem uma responsabilidade enorme, senão, obviamente, eu posso ser considerado um algoz, sim, um algoz em sentido, um algoz no tempo desnecessário. O algoz só faz sentido, a disciplina no tempo faz sentido para que todos possam participar. Então, nesse sentido, eu queria convidar agora a Georgia da Costa Tavares, que vai, do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, que vai conversar com a gente sobre avanços recentes, gestão de documentos e de acervo do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Primeiramente, um bom dia a todos. Eu gostaria de dizer que estou muito honrada de poder representar o Arquivo Geral da Cidade nesse primeiro congresso de paleografia diplomática, congresso brasileiro, e eu espero sinceramente que tenha outros para a gente poder colocar as questões que se passam em arquivos. Eu estou representando a diretora do Arquivo Geral da Cidade, a professora doutora Beatriz Fuximi, que infelizmente não pôde estar presente, por estar em um outro congresso, Congresso Internacional de História, Memória e Justiça, em Porto Alegre. As palavras que eu direi foram pedidas por ela. Para adentrar a temática sugerida, retomo um texto de quase um quarto de século. Este é o corte cronológico que separa o debate de hoje e as reflexões do professor José Maria Jardim, na revista Acervo, de 1987, sobre o tema da gestão de documentos. Citando o historiador norte-americano Lawrence Burnett, Jardim sublinhava que, abre aspas, a gestão de documentos é uma operação arquivística. O processo de reduzir seletivamente a proporções manipuláveis a massa de documentos, que é característica da civilização moderna, de forma a conservar permanentemente os que têm valor cultural futuro, sem menosprezar a integridade substantiva da massa documental para efeito da pesquisa, fecha aspas. A gestão de documentos é tanto a consequência como a alavanca da conscientização por parte da esfera governamental do significado dos documentos em qualquer suporte e as suas necessidades de conservação. Desde meados dos anos 70, nos Estados Unidos, esta relevância era ratificada por verbas orçamentárias para sua execução, bem como por uma rede de arquivos municipais de cunho intermediário que, em última instância, economizava dinheiro aos cofres públicos. Um longo hiato no tempo e no espaço continua a separar a realidade da brasileira atual. No caso específico do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, é importante destacar que este tem sua origem na refundação da cidade em 1567. Preservando a documentação gerada e acumulada pela Câmara, acolhe um acervo de uma cidade capital da colônia, do Império e da República até 1960. Em 1975, com a fusão dos antigos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, a cidade tornou-se a capital do novo estado do Rio de Janeiro, regressando à condição de município. A competência original do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro não se concretizou naquela época, mas com o decreto número 20.113 de 2001, que o definiu como gestor da política de arquivos e do sistema de memória da cidade. A partir de janeiro de 2003, coube ao Arquivo Geral da Cidade as competências de elaborar, implantar e acompanhar a execução da política municipal de arquivos públicos e privados, no âmbito do Poder Executivo Municipal. Esta diretriz pretende garantir a gestão, a preservação e o acesso aos documentos públicos municipais e a proteção especial aos arquivos privados de interesse público. Composto por acervos que remontam à colônia, o Arquivo Geral da Cidade tornou-se o arquivo da Prefeitura do Distrito Federal em 5 de agosto de 1893. A instituição completa em 2011 118 anos. Por seu caráter municipal, pôde atribuir uma legislação própria para a consulta aos documentos. As flexibilidades
possíveis nesse âmbito permitiram outras regras de acesso à história do tempo presente. Isto posto, toquemos na questão que me sensibiliza estar aqui, a situação dos acervos públicos. Infelizmente, é importante sublinhar que, ao assumir a direção do Arquivo Geral da Cidade em abril de 2005, encontrei uma instituição esvaziada, com pouquíssimos funcionários e que nunca passou por um processo de concurso para os cargos específicos de arquivo. Há um processo para este fim em todas as áreas do arquivo que está na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Em agosto de 2008, realizou-se seleção para arquivistas, com 16 a serem contratados, e para bibliotecários. Cumpre acrescentar que os funcionários votados no arquivo são professores concursados que exercem funções de arquivista e de historiador ou terceirizados. Esta realidade, contudo, não é isolada e própria deste arquivo, pois demarca a ausência de políticas públicas governamentais que possibilitem ao Pacto Federativo assumir a face de ação, ou seja, o campo dos arquivos ainda não se estabeleceu uma rede de atuação conjunta e colaborativa com práticas consolidadas. Assim, o mais assustador quando assumiu o Arquivo Geral da Cidade era a ausência de um controle do acervo, em vez de fundos, e a necessidade de tratamento de todo o conjunto documental. Algo que, reafirmo, é mais uma regra do que uma exceção entre os arquivos. Para tentar amenizar as inúmeras necessidades, concorremos e ganhamos nos últimos anos 10 projetos que pleiteavam verbas de lei de incentivo. Optei, portanto, por direcionar as primeiras atividades no Arquivo Geral da Cidade para a rearticulação da instituição com as esferas universitárias, permitindo uma atualização teórica no seu interior. Em agosto de 2005, realizamos o seminário Propriedade Intelectual e Direito de Uso da Imagem, em parceria com a Comissão Estadual de Defesa da Propriedade Intelectual. Um grupo significativo de especialistas, advogados, procuradores, gestores públicos e acadêmicos, discutiu a legislação referente ao direito autoral e de imagem. O objetivo era de aprofundar a discussão sobre a banalização e o controle dos acervos, debates que se estabeleceram a partir do inquestionável direito do cidadão de acesso à informação. As palestras da doutora Silvia Gandelman, e do doutor João Carlos Camargo Éboli e da doutora Débora Nigri estão no site do Arquivo Geral da Cidade para download e auxiliam o Arquivo Geral a se reposicionar teoricamente frente à questão. Em 2006, a coleção particular de Carlos Lacerda, coleção Walter Punto, Mauro Magalhães, Carlos Lacerda, foi doada ao Arquivo da Cidade. O corpus documental tem os perfis do acervo público e privado, originário do governo Carlos Lacerda e da imprensa privada Teleplan S.A. Este acervo é constituído por releases da assessoria de imprensa do governo Carlos Lacerda, 1960 e 1965, discursos transcritos pela Rádio Roquete Pinto, documentação pessoal, recortes de jornais, fotografias e acervo audiovisual com registro de discursos e solenidades do governo Lacerda, gerando uma cifra de 20 metros lineares de documentos textuais, iconográficos e audiovisuais, distribuídos em 6,81 metros lineares de documentação textual, 465 rolos de filmes em tamanhos variados, 511 fitas de áudio, 409 de rolo e 102 em cassete, 10 discos e 2,71 metros lineares de negativos, e ainda 3.738 folhas de contrato fotográfico. Todo este acervo, exceto fílmico, encontra-se tratado e à disposição do pesquisador. A importância da doação é o de impulsionar o recolhimento constante, que o Arquivo Geral da Cidade não fazia há muito. Neste sentido, objetivou-se tratar igualmente o acervo em imprensa alternativa, de cerca de 1.300 títulos de periódicos, jornais, revistas, cadernos, boletins, suplementos e folhas publicados de 1950 a 2000, constituídos de jornais políticos, culturais, de humor, literários, de contracultura, de temáticas de minorias. A maioria foi publicada entre 1976 e 1982, quando o espaço para a manifestação foi drasticamente suprimido pela ditadura militar.
Todo o acervo foi organizado e acondicionado, estando aberto à consulta pública mediante agendamento no site do Arquivo da Cidade. O acervo está todo tratado à disposição do pesquisador e deverá ser incorporado ao portal Memórias Reveladas e assim receber o financiamento pactuado deste projeto para sua microfilmagem. Na perspectiva de que deveríamos divulgar a diversidade do acervo da instituição, criou-se a Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. A publicação objetiva promover nas suas páginas o encontro sistemático de especialistas e interessados nos problemas e dilemas da vida carioca, através da abordagem multidisciplinar e transdisciplinar, incorporando as contribuições de diversos profissionais de forma inovadora, criativa e atualizada. Assim, a intenção desta publicação, além de reatar o fio da tradição cultural, representa principalmente o resgate de uma dívida para com a história da cidade, bem como a continuação de um relevante serviço prestado à população, uma vez que a sua antecessora, a Revista do Arquivo do Distrito Federal, constitui uma fonte imprescindível para os estudiosos da URB carioca. Poderia igualmente ser vista como uma reafirmação da perspectiva democrática, pluralista e inclusiva da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura do Rio, preocupadas em fomentar o acesso da população aos conhecimentos e informações recém-produzidos sobre a cidade, suas culturas e seu patrimônio material e imaterial. Já foram publicados 4 números da revista, 2007, 2008, 2009 e 2010. Os 2 primeiros sob o financiamento da Lei do ISS da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Na continuidade desta visão de difusão do acervo, instituiu-se o concurso de monografia Arquivo da Cidade, Prêmio Afonso Carlos Marques dos Santos, cuja finalidade é selecionar um estudo que toma o Rio de Janeiro como tema, quer enfocando o passado da cidade na linha do resgate histórico, quer tratando de nossa história mais recente, fornecendo análise e discussões sobre o Rio contemporâneo. Podem ser inscritos trabalhos nas áreas de história, geografia, antropologia, arquitetura, urbanismo, comunicação, saúde, educação e cultura em geral, desde que entre as fontes consultadas figurem documentos iconográficos manuscritos ou impressos pertencentes ao Arquivo Geral da Cidade. Dando continuidade às ações de conhecer o acervo da Prefeitura do Rio e de instituir políticas de recolhimento, em 2007 implementou-se o primeiro censo municipal. Procedeu-se ao levantamento e identificação de toda a documentação produzida pela Prefeitura e seus órgãos constituintes no exercício da administração da coisa pública, com o objetivo de recolher ao arquivo da cidade os documentos de valor histórico e probatório e de orientar os produtores com relação à organização de seus acervos intermediários e correntes. Através do censo dos arquivos da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, buscou-se, no modelo divulgado pelo Arquivo Nacional, a constituição de um sistema próprio elaborado pelo IPLAN, empresa de informática da Prefeitura do Rio de Janeiro. Assim, após treinamento, foi disponibilizado um formulário com questões essenciais ao levantamento e identificação de acervos, e este foi adaptado para a aplicabilidade nos órgãos do Sistema Municipal de Arquivos. Na conclusão do levantamento do censo da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e com o devido mapeamento documental, o Arquivo Geral da Cidade terá subsídios para mensurar, desenhar e planejar suas necessidades de curto, médio e longo prazos, enfocando acondicionamentos imobiliários específicos, conforme suportes documentais dos acervos que serão recolhidos, e também mensurar áreas físicas para os documentos convencionais e os digitais, com equipamentos compatíveis aos programas que serão vinculados ou recolhidos, a fim de poder custodiar e dar acesso aos conhecidos documentos eletrônicos digitais. Com isso, gerar fomentos, fixar e firmar procedimentos que definirão o ciclo vital dos documentos, compreendendo as fases de elaboração, classificação, registro, uso, guarda e destinação adequada da produção de todos os documentos públicos. Com este processamento, o Arquivo Geral da Cidade atenderá com propriedade às legislações vigentes que delegaram ao arquivo competências tais como gerência do sistema municipal de gestão de arquivos e da gestão de memória da cidade do Rio de Janeiro, sendo esta última a própria missão ou objetivo principal da existência do Arquivo Geral da Cidade. O censo é decorrência, certamente, de uma ação anterior, que busca constituir o guia de fundos do Arquivo Geral da Cidade.
Iniciou-se o levantamento e identificação dos órgãos produtores dos documentos que integram o acervo do Arquivo Geral da Cidade, com a intenção de estabelecer um controle físico e intelectual sobre o mesmo, de modo a organizar os documentos documentais de acordo com a sua origem, facilitando o acesso e a consulta e contribuindo para que se tenha uma real dimensão do acervo, para evitar perdas e furtos. Além do mais, o arranjo dos acervos e sua posterior divulgação online facilitarão a consulta e permitem o controle físico e topográfico de todo o conjunto, proporcionando a democratização do acesso e informação e segurança do mesmo. Apesar de muitas pesquisas acadêmicas e dos diversos trabalhos sobre o Rio de Janeiro, o acervo do Arquivo da Cidade não tinha, até este momento, a organização sistemática de seu acervo e a recuperação dos fundos que o compõem. Trata-se, portanto, de um universo documental de grande alcance, acumulado durante mais de 400 anos de administração da cidade. Assim, o Guia de Fundos Online disponibilizará informações sobre algumas coleções particulares, possibilitando um panorama dos conjuntos documentais produzidos ou acumulados por personalidades políticas, acadêmicas ou artísticas. Paralelamente a estas atividades, recebemos a aprovação e os recursos financeiros para a microfilmagem e recuperação das séries Escravidão e Independência, patrocínio da ADAI. A documentação da série Escravidão das duas instituições remete ao período de 1758 a 1888 e contém informações importantes para o desenvolvimento de pesquisas, com dados históricos do movimento urbano, social e econômico da cidade, que foi capital atual do Império. O tratamento, organização e microfilmagem da documentação permite o acesso às informações via microfilme e inserção das mesmas no sistema virtual de ambas as instituições. O projeto, que visa a organização, conservação e difusão da documentação, foi concluído colocando à disposição dos pesquisadores os microfilmes para consulta. Dando continuidade à diretriz que prioriza o tratamento do acervo, fomos aprovados pelo edital de 2006 do programa do BNDES e concluímos o trabalho no final de 2010 de catalogação, higienização e acondicionamento dos 1.700 livros de registro do imposto denominado 10º urbano, criado por Dom João VI, assim que chegou na cidade do Rio de Janeiro, para fazer frente às despesas da instalação da corte portuguesa na cidade. Vigorou de 1808 a 1938, quando foi substituído pelo atual IPTU. Acervo de grande valor histórico e probatório, pois permite a reconstituição da evolução territorial e urbana da cidade e da sua ocupação. Sua organização foi realizada com o apoio do BNDES, através da rubrica Apoio a Projetos de Preservação de Acervos. Debruçamos sobre o acervo Marcos Tamoio, doado ao Arquivo da Cidade, no dia da inauguração de suas instalações, em 1979. Foram iniciadas, então, a audição, transcrição e resumo de cerca de 200 fitas cassete, contendo os discursos de Tamoio em solenidades oficiais, tais como a inauguração de escolas, centros de saúde, praças, do Rio Centro, do Autódromo, festas comemorativas, etc., que constituem fontes imprescindíveis para a historiografia sobre a cidade. Os resumos podem ser consultados online. Também se procedeu à audição, transcrição e resumo das fitas cassete do acervo alusivas de São Júlio Coutinho. Todos esses acervos sonoros, como o que compõem o acervo Carlos Lacerda e Negrão de Lima, foram digitalizados e preservados, recuperando as fontes e informações originais, e salvaguardando de quaisquer perdas futuras no que concerne ao suporte. Durante o ano de 2008, finalizou-se o portal Augusto Malta. Trata-se de um site dedicado a Augusto Malta e a seus filhos, Aristóteles e Uriel, seus prosseguidores na vida e na arte. Uma homenagem a um artista responsável pelas mais belas fotografias do Rio Antigo. As imagens captadas por estes profissionais e que integram os acervos do Arquivo da Cidade e do Museu da Cidade estão disponíveis na web para pesquisadores e interessados nos assuntos relacionados à cidade do Rio de Janeiro. Augusto Malta foi um fotógrafo contratado pelo prefeito Pereira Passos em 1903, quando este estava fazendo a reforma urbanística do centro e muitos imóveis foram desapropriados. A função do fotógrafo era registrar o imóvel que existia, preparando uma espécie de dossiê, cujo objetivo era servir de prova, pois quando os proprietários reclamassem do valor pago na desapropriação, o prefeito teria um registro fotográfico para se resguardar. Segundo Augusto Malta,
Os proprietários de alguns, abre aspas, pardieiros, fecha aspas, diziam que possuíam sobrados, isto é, imóveis de 2 andares, e ficavam surpresos quando se deparavam com as fotos provando que estavam mentindo. Outra função do fotógrafo era registrar as transformações urbanísticas e as obras do prefeito Pereira Passos. O cargo oficial de fotógrafo do município do Distrito Federal foi criado para Augusto Malta, em 1903. Ele trabalhou até 1936 e seus filhos, Aristóteles e Uriel, continuaram seu trabalho depois que ele se aposentou. As primeiras 2.000 imagens digitalizadas são as dos negativos de vidro e vão até 1939, sendo que o total das imagens cobre o período que vai de 1903 até a década de 50. Outra realização de Monta foi a implantação do Centro de Microfilmagem. A instalação do Centro de Microfilmagem nas dependências do arquivo da cidade era uma missão antiga do órgão, porque a reprodução dos documentos em microfilme facilita o acesso às informações e aos dados do pesquisador, o cidadão e o administrador público busca. Possibilita também que o conhecimento sobre o acervo seja aprofundado e sejam identificadas novas fontes documentais, abrindo outras perspectivas e novos objetos de estudo para mestrandos, doutorandos e demais estudiosos da cidade do Rio de Janeiro. A microfilmagem dos acervos, como os da Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro, agiliza a consulta de documentos fiscais, aumentando a arrecadação, assim como traz subsídios para as secretarias de obras e de urbanismo das suas intervenções no tecido da urba. Os cidadãos que buscam plantas de imóveis são beneficiados pela resposta mais rápida à sua solicitação. A modernização do acesso aos documentos tem reflexos na própria instituição, na sua dimensão de produtor de conhecimento, trazendo subsídios para o desenvolvimento da pesquisa. Além disso, os usuários não precisarão consultar os originais, contribuindo para a preservação de acervos de grande valor histórico e probatório, e garantindo a existência de cópias de segurança. São, portanto, amplas as possibilidades que a instalação do Centro de Microfilmagem trouxe para a instituição. É fundamental sublinhar que isso só foi possível porque o Arquivo Geral foi contemplado pelo Fundo Setorial do Direito Difuso do Ministério da Justiça. Fazem parte das publicações do Arquivo Geral da cidade e que se encontram no prédio para o próximo mês 2 livros. O primeiro, A Travessia da Arca Grande, publicação de livros sobre a história do Arquivo Geral da cidade, tendo como cenário as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais pelas quais passou a cidade do Rio de Janeiro nos últimos 115 anos, desde a proclamação da República e a criação do Arquivo do Distrito Federal até os dias atuais. Pesquisa e redação efetuados pela equipe da instituição. E o segundo livro contém os depoimentos daqueles profissionais cuja trajetória em algum momento cruzou-se com a do Arquivo Geral da cidade, diretores, arquitetos, detentores de cargos enormes aos quais o arquivo da cidade foi subordinado, e que possibilitam não só ampliar o conhecimento sobre os fatos registrados nos documentos, como também transmitir informações pitorescas impossíveis de serem encontradas nas fontes oficiais. A função básica destas publicações é de mapear um percurso e nos ajudar a planejar estratégias futuras. Somos um país de mais de 5.500 municípios. Temos cerca de 75 arquivos municipais. Precisamos reverter este quadro e não deixar a memória administrativa e política se esvair. É igualmente relevante a feitura de concursos para todas as áreas vinculadas a estas instituições. Uma batalha igualmente merecedora de esforços é que institui por lei a porcentagem do orçamento do município designada diretamente aos arquivos. Poder-se-ia, assim, trabalhar com planejamento. Esperamos que estas e outras demandas possam consolidar propostas de políticas públicas a partir da primeira Conferência Nacional de Arquivos. Isto porque, diante da confirmação da transferência do Arquivo Nacional para o Ministério da Justiça, organizou-se o movimento pela permanência do Arquivo Nacional na Casa Civil, que se reuniu algumas vezes na Escola de Arquivologia, na Unirio e outras no Arquivo Nacional, com representantes de várias instituições e do Ministério da Justiça. Atendendo a demanda do Ministério da Justiça, os representantes do movimento se comprometeram com a proposta de organização da primeira Conferência Nacional de Arquivos. Como desdobramento desta avaliação, o Ministro da Justiça nomeou, por meio da portaria número 227 de 4 de março de 2001, um comitê para a elaboração de projeto com vistas à realização
da Conferência Nacional de Arquivos, essa promovida pelo Ministério, no segundo semestre deste ano, precedida de conferências regionais e setoriais. Que este seja o momento de efetivamente pensarmos as estratégias de políticas nacionais para o setor. Obrigada. Bem, Jorge teve uma complexidade mais significante desse curso. E eu gostaria então de abrir o espaço de debate. Existe aqui um microfone sem fio, que pode ficar disponível para a plateia, e a gente passa a usar um com fio. As pessoas devem, por favor, se identificar. Se for uma pergunta dirigida a alguém especialmente, que faça, caso contrário, caminham à mesa e a mesa tenta responder. Bom dia a todos. Meu nome é Rosário, sou professora da Unirio e arquivista da UF. Eu queria primeiro parabenizar o evento, na figura do meu chefe lá do DEPA, professor Franklin, e também a ERD, né, por esse evento. E eu gostaria de perguntar ao professor Paulo Knaus, aqui, porque eu organizei a documentação histórica de Paraty num convênio UF e o IAP, isso foi de 2003 a 2008. E então, essa documentação já está organizada, né, mas infelizmente não teve nenhuma participação da Prefeitura Municipal nem da Câmara Municipal, sendo que já existe até uma base de dados disponível em ISIS, né, no software ISIS. Então eu queria saber se haveria a possibilidade, já que está havendo essa iniciativa do Estado em fazer essa inserção de criação dos arquivos municipais, se haveria a possibilidade então de já fazer uma comunicação com Paraty, no intuito de que esse trabalho não seja desperdiçado, né? Já que já se começou um trabalho para que se desse continuidade. Na época nós fizemos um relatório final e indicamos, sugerimos que se criasse um sistema municipal de arquivos, um conselho municipal de arquivos. Então, fica aí a minha sugestão. E também no caso lá de Vassouras, eu queria dizer o seguinte, que eu tenho conhecimento de que a documentação do Executivo de Vassouras se encontra na 6ª região do IFAM, mas que a documentação do Poder Judiciário se encontra sob a custódia da Universidade Severino Sombra, o que eu não acho, vamos dizer assim, de forma adequada, né? Não é a melhor forma de se custodiar, nem o melhor local para ser custodiado. Então eu gostaria de saber do senhor quais seriam qual seria a posição do senhor em relação a esses fatos. Obrigado. Obrigado pela provocação. Rosário, eu queria primeiro te perguntar exatamente esse acervo do Paraty está onde? Está no IAP. O IAP é o quê? Histórico de Paraty. Ah, sim. Instituto Histórico de Paraty. Foi uma iniciativa dos historiadores de Paraty Sei. e nos buscaram lá na UF, através de um professor que faz um trabalho de levantamento antropológico dos índios de Paraty. Então, fica custodiada na cadeia pública, na antiga cadeia pública, ao lado da igreja de Santa Rita. Bom, agora você me esclareceu o que eu queria ter certeza. Na verdade, antes de mais nada, eu preciso dizer que essa situação do Paraty não é exclusiva de Paraty. Existem outros municípios, não é? Como é o caso de Macaé, que eu citei há pouco, não é? Onde o Instituto Histórico tem a guarda de parcela de documentação significativa da história do município, não só do ponto de vista, enfim, da documentação do Executivo Municipal, da Câmara, não é? Como também eclesiástico. Deve ser a mesma situação lá no Instituto Histórico Paraty, que normalmente também tem documentação de paróquias, especialmente livros de batismo e coisas assim. E a característica desses acervos, normalmente, é que ela não é necessariamente um conjunto
orgânico da produção documental, ela representa, às vezes, um processo já de seleção que foi feito pelo grupo de historiadores. Isso acontece não só em relação à história do município no país inteiro, como também em alguns estados. O próprio arquivo histórico, você sabe disso também quanto eu, estou aproveitando aqui para dividir isso com os mais jovens, em vários estados, parcela significativa da documentação histórica, da administração, do tempo provincial, do tempo colonial, está custodiada em institutos históricos estaduais. Em alguns casos, eles receberam essa missão no próprio contexto de afirmação da administração provincial, especialmente. Em alguns casos, como é o caso do Rio Grande do Norte, eles tiveram um papel fundamental, por exemplo, na querela da fronteira entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, onde o Instituto Histórico não só passou a estudar a documentação, mas justamente teve a missão de tentar fornecer os dados para a discussão política dos limites entre os dois estados. É a origem da afirmação institucional do Instituto Histórico do Rio Grande do Norte e que também fortaleceu muito o Ceará. Como o Rio Grande do Norte venceu a discussão, o Instituto Histórico ganhou mesmo no Rio Grande do Norte um papel político fundamental ao longo da Primeira República e quase que até recentemente, de tal modo que a sede do Instituto Histórico do Rio Grande do Norte ela fica ao lado do Palácio do Governo Estadual, tal a importância simbólica e política que o Instituto Histórico assumiu. Em vários municípios, e inclusive no nosso estado, o Instituto Histórico Municipal tem esse papel. E aí nós entramos numa discussão, afinal de contas, o que a gente faz com esses documentos, porque eles estão na seara privada, mas são documentos públicos. E a nossa lei diz que o documento público é público, não pode ser privatizado e assim por diante. A mesma coisa, a mesma problemática se coloca lá em relação ao acervo da Severino de Sombra, que hoje fica no centro de documentação histórica, que é a antiga estação ferroviária. Para resumir o que eu queria dizer para você, a gente tem que ser muito delicado no tratamento dessas situações. Por quê? Mal ou bem, ainda que em situação irregular, caso por exemplo de Severino de Sombra, a documentação está protegida. O perigo da gente entrar numa situação dessas e começar a desordenar enfim, a lógica municipal, é a gente não colocar nada no lugar e ameaçar as poucas estruturas que já existem. Então, o que eu gostaria de comentar isso, no seu caso, é que no meu entender, e não é difícil dizer isso, em Paraty, é o que eu caracterizo, como eu caracterizei no caso de Macaé, existe uma lógica museológica de preservação do patrimônio, o que atinge o trabalho de proteção ao patrimônio documental. A primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer esse dado. E a gente não pode chegar ao município, eu diria, pelo menos, de modo autoritário e já querer reorganizar o município. Primeiro que a gente tem uma autoridade limitada em relação a isso. E depois a gente corre o risco de desmontar aquilo que permitiu que o patrimônio chegasse aqui tal qual. Eu acho que o que nós precisamos amadurecer, eu acho que a conferência estadual pode ajudar muito nisso, ou pelo menos desmanchar o processo, e você já vai ser uma interlocutora aí privilegiada, é como que a gente pode fazer com que essa lógica museológica dos municípios, de alguma situação, possa ser conduzida de um modo que a gente possa fazer com que o patrimônio documental ganhe uma lógica artística. O meu perigo, a minha preocupação é a gente chegar no município e desordenar aquilo que já está dado. Especificamente em relação aos institutos históricos, no ano que vem, eu gostaria muito de fazer uma conferência dirigida para os arquivos, os institutos históricos municipais do Estado do Rio de Janeiro, que são detentores de acervos históricos, especialmente públicos ou eclesiásticos. Isso está na pauta do nosso trabalho, assim como esse ano a gente quer fazer um encontro com os arquivos municipais. No ano que vem eu gostaria de fazer dos arquivos históricos municipais, justamente para a gente tentar trabalhar um pouco. A outra questão que está na nossa pauta são os arquivos eclesiásticos. Eu tenho visitado os bispos e tenho visto que a situação não é tão fácil também de ser tratada, nem pelo próprio bispo, que muitas vezes não tem autoridade, não considera a capacidade de interferir na mitra ou na própria paróquia que detém o acervo.
Não é? Bom, tudo isso para mostrar que a situação é muito complicada. Eu agradeço a sua manifestação, que deu a oportunidade de dividir informações com os colegas, não é? E dizer que eu espero que a gente consiga uma mobilização coletiva que permita que a gente chegue nesses arquivos, né, nesses municípios, com uma ação positiva. Não é? No caso de Angra, como o terreno era desértico, me permitiu plantar muito facilmente, não é? Ou mais fácil do que eu imaginava, a decisão de criação de um arquivo público municipal. E eu espero que isso depois contagie para ti num contexto de concorrência entre os municípios. Inclusive, um dos argumentos que eu usei em Angra para defender a criação do arquivo era o protagonismo que a Angra teria na região, não é? Em relação a Paraty. E isso caiu muito bem. Eu posso dizer para você que eu acho até que foi um argumento decisivo para que tudo acontecesse muito rapidamente, tanto para os vereadores quanto para o prefeito. Estamos abertos. Eu só queria colocar mais uma observação, né, que talvez não polemizando, mas de certa forma complementando uma observação do Paulo. Eu diria o seguinte, que o que o Paulo está chamando de ótica museológica, a gente não pode esquecer que ele está falando isso a partir de critérios muito atuais, porque essa lógica museológica foi uma lógica arquivística durante muito tempo. Ou seja, a Constituição, por exemplo, né, das seções históricas, né, e isso vem desde do exemplo máximo de Arquivo Nacional, o exemplo primeiro, o protótipo de Arquivo Nacional, que foi os Arquivos Nacionais da França, já colocava uma questão nesse sentido, né, de você ter um acervo considerado fundamental, que tinha uma relevância monumental para a identidade daquela sociedade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, eu realmente concordo mesmo, porque também é muito complicado, e nesse sentido os avanços na área da história da disciplina, da história da arqueologia, etc., são vitais, perceber que o próprio olhar da disciplina, ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? E não cabe, muitas vezes, a gente achar que olhar para olhares que a gente, enquanto área, já teve, e de uma maneira acusadora, considerar simplesmente algo que não vale nada, né? Então a gente tem que aperfeiçoar, tem que melhorar, mas há um cuidado com isso. Continuamos abertos a mais questões. Boa tarde a todos. Acho que é boa tarde. Eu sou Marcos Rabelo, sou arquivista formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, hoje atual presidente da Associação dos Arquivistas lá do Espírito Santo e do Fórum Nacional de Arquivos Municipais também. Né? Queria parabenizar a mesa, eu achei os temas assim, excelentes, e principalmente porque municipalidade é base, né? E essa discussão sobre arquivos municipais, ela tem uma importância tão grande que a gente só compreende quando a gente vai no município, conversa com o administrador, com o prefeito e verifica que a gestão documental, que normalmente é o que o arquivista faz, né? Ele trabalha com a parte técnica, é esquecido um pouco a parte histórica, né? E esse primeiro Congresso Brasileiro de Paleografia e Diplomática está trazendo à tona esses assuntos históricos da municipalidade. Então, eu gostaria de parabenizar a mesa, achei muito bom o tema, né? A presença do Jairo Tunes como representante máximo do CONARC é de suma importância para que essa base municipal, né, venha através das resoluções que partam de órgãos maiores, né? A fala do Paulo Canaus, né? Paulo Canaus também, aqui, diretor aqui do Rio de Janeiro, foi excelente, porque quando a gente vai fazer um trabalho no município, a maior dificuldade é que tem um órgão maior também que represente isso. E o Estado, trabalhando em parceria com os arquivos municipais, a grande importância é o que a gente está querendo também fazer no Espírito Santo, essa parceria nossa da Associação dos Arquivistas com o Arquivo Público do Estado. Inclusive tem o diretor do arquivo
E o Espírito Santo também está aqui, que é o Silmar. Né? Agora, minha pergunta é direcionada à professora Ana Célia. Né? A sua fala foi excelente e uma curiosidade que eu tive foi a respeito do TCC, que você comentou lá do Rio Grande do Sul. Eu gostaria que você repetisse o nome da orientadora e também o nome da pessoa que fez esse trabalho de base, porque quando se fala em municipalidade, o mais importante é a gente ter dados e saber, né, que os arquivos não estão sendo ainda municipalizados por lei. Né? E a gente precisa ter essa ideia na cabeça exatamente para poder avançar nesse campo. Né? Então foi excelente também esses dados aí levantados, né, por você. E só para finalizar, eu gostaria de falar com o Vitor Manuel que o seu livro, Vitor, está aqui, tá? Já consegui, já trouxe aqui, depois eu te entrego. Eu já, obrigado. Marcos, a professora se chama Olga Maria Correia Garcia e a aluna Cristiane Alpe. Mas depois eu posso passar meu e-mail, eu te mando a pesquisa, tá? Tu me pede, eu te mando, porque eu achei assim, interessante pelo imediatismo, né, do interesse em vincular a questão do arquivo municipal à lei de responsabilidade. Eu não tinha encontrado outro trabalho dessa natureza. Mas eu te passo o trabalho, tá bom? Bom dia, meu nome é Fernanda, eu sou aluna do curso de Arquivologia da UF. Tem uma pergunta mais ou menos direcionada ao Jaime e à Ana Célia. Na fala da Ana Célia, constatou-se que a ausência de metodologias é um grave problema nos arquivos. Na fala do Jaime, destacou-se a criação de normas, diretrizes e instrumentos pelo CONARC para os arquivos. A pergunta é a seguinte: como que os arquivos municipais, estaduais, enfim, podem garantir a utilização de metodologias que sejam realmente eficazes na organização e na posterior recuperação da informação? Ou seja, é o CONARC que estabelece as metodologias para os arquivos, ou é o grupo de arquivistas que está dentro de uma instituição que elabora, escolhe uma metodologia e usa? Fernanda, o papel do CONARC é definir diretrizes. Portanto, ele não vai definir o detalhamento da aplicabilidade. O que cabe é cada um dos poderes apropriarem-se das diretrizes, aprofundarem naquilo que julgam necessário e fazerem a aplicabilidade junto com a realidade da organização. Também não adianta ficar definindo uma norma extremamente detalhada e que não contempla as necessidades daquela organização. Quando o Conselho aprovou a sua primeira tabela de temporalidade do documento de atividade mínima, também para o Poder Executivo Federal há um decreto do Presidente da República que diga: aplique-se a norma aprovada no Conselho para avaliação e destinação dos documentos de atividade mínima. Então, o CONARC induz não tem força de lei, ele é indicativo. E tem que se fazer uma campanha de estímulo para que cada unidade se aproprie dessas diretrizes, que também ninguém adianta dizer, a roda foi feita para ser aperfeiçoada. Então, uma coisa que quando o Paulo começou a discutir também as políticas internas, há representantes do Arquivo Nacional no Conselho Estadual. Também foram discutindo procedimentos, normas. Eu digo sempre nos encontros, quer dizer, as diretrizes do CONARC, as normas, o procedimento de publicitação da eliminação de documentos, cada um pegue, se aproprie, adeque, customize e toque adiante, porque isso pode ser queimar de etapas, né, dentro de uma organização. Portanto, o conjunto de procedimentos, indicativos, por exemplo, é Arquivo Brasil. É um modelo de requisitos funcionais para a consecução de sistemas automatizados de gestão de arquivística de documentos. Tem todo um quadro de gestão geral, tem toda uma série de caminhos que devem orientar os produtores de software para produzir os requisitos que são considerados obrigatórios para que tenhamos uma boa gestão. Temos um GED que seja mais que um GED.
seja o que a gente preconiza dentro como SIGAD, como um sistema adequado para geração, tramitação, produção. Logicamente, esse arte do Brasil pode ser controlado pelo poder. O judiciário pega o arte do Brasil e a cultura para o que ele chama de arquijus. E o judiciário está trabalhando com um modelo de requisitos funcionais. Então, é isso que se pretende, Monarca. Quer dizer, não é obrigatório, são diretrizes que se apontam, o que se recomenda, dado por causa da tabela de temporalidade, é que aqueles prazos em que está logo aberto a apreciação das pessoas que tem que ser dinâmico, vamos aperfeiçoando para que outros possam acompanhar a partir daí. Então, as decisões do Monarca não são imperativas, são indicativas, e que seria importante para esse caminhamento, desdobramento desse sentido. Respondi, acho que é uma série. Fernanda, quando eu coloco que a ausência de metodologias é um outro problema sério, na verdade, porque assim, aqui nós estamos discutindo arquivos municipais, nós podíamos pensar em qualquer modelo de arquivo. Sempre houve uma dicotomia em separar o que era a história e o que era a administração. Isso é uma tradição que, obviamente, já vem sendo superada, mas ela marcou historicamente a questão dos arquivos. E nós temos que pensar, né, na nossa atuação profissional, e aí, obviamente, é o profissional que está dentro da mim que vai definir como tratar esse conjunto, numa visão integradora. Então, o Paulo ressaltou muito bem, às vezes as políticas estão voltadas para a criação dos arquivos pela vertente da história, o que está muito bom. Minas Gerais, em algum momento, tinha uma lei. É interessante retomar um pouco isso, porque ela está esquecida, né? Já não sei se aquela lei do governo do Azeredo, que pontuava aqueles municípios que provavam, né, uma responsabilidade com o tratamento do patrimônio cultural. E quem fazia essa pontuação era o IEFA, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Que é uma estratégia muito interessante. E naquele período, nos anos 90, ela foi fundamental para a criação de arquivos em pequenos municípios, porque Minas é um estado que detém 60% do acervo colonial brasileiro, são pequenos municípios, né? São municípios, assim, às vezes, nesse momento eu fiz um trabalho em Campo Belo, uma cidade com 30 mil habitantes, mas que os prefeitos, e a razão dessa pontuação era a participação, era o maior índice, né, do fundo de participação dos municípios, que os municípios receberiam por essa responsabilidade comprovada. Então, esses prefeitos fizeram uma corrida ao IEFA para demonstrar essa responsabilidade, que obviamente melhorava os seus orçamentos. Então, é uma estratégia interessante, foram criados alguns arquivos assim, Campo Belo foi isso, Divinópolis, e aí esse movimento se replicou, mas a gente não podia deixar de pensar, e aí essa questão é fundamental, que os programas de gestão, além de aproximar o arquivo da administração, ele também tem a responsabilidade de acompanhar a produção daquilo que é considerado memória, para que essa situação irregular, né, de acervos dispersos ou fracionados, esses recolhimentos que a Heloísa dizia assim, são recolhimentos selvagens. Você vai lá, virou até um modismo esse conceito, você vai lá, pega, recolhe e vai depositando, para que isso não ocorra. Então, para que a gente pense numa visão integradora. Se você começa pela gestão ou pelo arquivo histórico, sabendo sempre que os arquivos são únicos e que nada nasceu para ser histórico, né? Todo documento nasce com uma função probatória. Então, é enfatizar isso, que os profissionais que estejam atuando nesses arquivos tenham essa visão e vão encontrando as estratégias institucionais aí para chegar nesse caminho que eu acho que é o ideal, né? É o desejável. Eu te respondo. Eu queria fazer uma pequena observação, talvez, para o Fernando, porque eu tenho toda uma atuação na área de normas, padrões, tanto no Brasil,
termos da Câmara Técnica de Normalização da Destruição Arquivística, no próprio Arquivo Nacional, em que eu trabalho no setor em que a gente trabalha com a questão da destruição e normas de destruição, e também no Conselho Internacional, num comitê que lida exatamente com normas profissionais. Então, fazer uma distinção, que talvez fosse interessante perceber, é o seguinte: existem normas de diferentes níveis, né? Algumas são normas mais orientações, o que a gente chamaria de diretrizes, etc. Muitas dessas coisas, por exemplo, derivam, né, exatamente, muitas não, todas essas coisas, todas as normas vão derivar dos mesmos princípios, dos fundamentos teóricos da área. Mas muitas dessas opções metodológicas vão ocorrer por circunstâncias que são específicas. Né? Por que eu, por exemplo, num determinado lugar, tenho necessidade de construir um inventário topográfico, né, e distingo, por exemplo, o meu código de referência da minha localização física dos documentos. Isso, por exemplo, no Arquivo Nacional é fundamental, são 55 quilômetros de documentos, não é o técnico que pega o documento. Então, o código de referência não tem nada a ver com a localização física. Na Biblioteca Nacional, são 2 quilômetros de documentos na área da seção de manuscritos. Quem pega são os técnicos, o código de referência é o endereçamento, o local físico da guarda. Então, essas opções, elas são muito fundamentadas na prática, nas questões, nas possibilidades, nos interesses, né, específicos. No entanto, é bom lembrar que a gente tem outras normas, digamos assim, mais... tem normas de caráter mais geral. Por exemplo, eu estou pensando aqui, pensando basicamente em duas realidades novas que a gente tem no Brasil. Uma, que é o CODEARC, por exemplo, o Código de Entidade Arquivística, né? Em que todas as entidades que custodiam o acervo, né, e que dão acesso, devem ter e devem usar. Né? Então, a outra é a norma ANOBRAD, a norma brasileira de descrição arquivística, que inclusive vai entrar, ao final desse ano, provavelmente, num período de rediscussão, né? De revisão da norma. Então, os períodos de revisão, os períodos de discussão da norma são os períodos em que a comunidade, tanto a comunidade profissional como a sociedade em geral, né, deve participar, influir, sugerir, comentar, propor. Né? Agora, estabelecidas determinadas questões, fica fundamental que a gente as siga. E essa coisa de seguir não necessariamente precisa ser uma coisa impositiva, policial, no sentido assim de que se você não fez, se você não usou o CODEARC, se você não fez isso, você vai, sei lá, ser preso ou pagar uma multa. Não é essa a questão. Mas que profissionalmente, né, a qualidade do seu trabalho, né, a qualidade do trabalho oferecido pela instituição é ferido também por essa obediência a essas normas, né, que são muito, quer dizer, que estabelecem pontos básicos de contato e que deixam uma liberdade enorme para decisões e soluções internas de cada instituição. Então, a ANOBRAD não resolve tudo. A ANOBRAD é uma estrutura de entrada de dados sincronizada. Agora, na sua instituição, você vai continuar tendo que decidir quais elementos obrigatórios você vai querer usar, quais que você não vai querer usar, como é que você faz determinados, o que você recupera em termos de índice, o que você não recupera, né? Como é que você preenche determinadas coisas, né? São opções internas. Como é que você vai elaborar um instrumento de pesquisa, como é que essa informação aparece para o usuário, isso é uma decisão interna. Mas, por exemplo, e eu queria repetir isso, né? Seguir a norma, no Brasil, por exemplo,
seguir o CODEAR, ter um CODEAR, etc. Eu acho, particularmente, que são critérios, são normas importantes para definir a qualidade do trabalho técnico na área. E que, portanto, embora eu não ache que a gente, quer dizer, não acho, não espero, não vejo nem sentido nisso, que a gente tenha uma possibilidade policial de obrigar, não quero isso. Né? Eu acho, por exemplo, se eu fosse, né, eu não sou, eu sou em outro nível, né? Eu participo do Fundo Internacional de Desenvolvimento de Arquivos, do FIDA, que é um órgão de financiamento do Conselho Internacional para projetos de arquivo, que vai até abrir, né, agora a candidatura. Inclusive nós, no Brasil, podemos participar, etc. Eu estou acabando a transição dos documentos. E eu vou ser um dos julgadores. Eu vou julgar uma das informações básicas para eu decidir se um projeto ganha ou não, vai ser se ele se fundamenta nas normas existentes. Eu acho que as agências de financiamento deveriam levar isso em conta, entendeu? No sentido de que é uma instituição que está usando as normas, está funcionando dessa maneira, quer dizer, a qualidade da metodologia utilizadas se estribam em normas aceitas na área, isso é um elemento fundamental, eu acho, da avaliação. Desculpa, a professora Luísa queria fazer um comentário. Não, eu queria só, desculpe, não é nem uma pergunta, é só um esclarecimento para os alunos. Eu sei que aqui tem muitos alunos, é muito arquivista iniciante, e pela minha experiência, que já vai longa, não sabe, os alunos fazem confusão. Então, o que eu queria deixar bem claro aqui, que eles entendessem isso, desculpem se vocês não estão fazendo confusão, essa é uma mesa de arquivos municipais. O Paulo é diretor do arquivo estadual. E ele está falando da política que aquele arquivo tem para com os municípios. Mas eu quero que fique claro para eles que essa é a segunda opção de política de arquivo. Porque a primeira opção é a política estadual. Então, eu quero que fique claro isso, quer dizer, o diretor do arquivo do Estado não está para cuidar do arquivo dos municípios. Ele está para cuidar da documentação produzida e acumulada pela administração estadual. Então, a primeira política do Paulo é para com a Secretaria das Finanças, Secretaria da Saúde, as suas secretarias, do seu âmbito. A segunda são os arquivos municipais. Ele não está lá para cuidar dos arquivos municipais. Agora, a mesa convidou para isso. Então, eles foram, e o Jaime é a mesma coisa. Eles vieram falar do olhar do Arquivo Nacional e do Arquivo Estadual para com os municípios. Mas tem que ficar claro que não é do âmbito do Arquivo Estadual organizar e etc., estabelecer sistemas municipais. Porque esse país, me parece que ainda é mais ou menos uma federação. Então, uma vez uma americana na minha casa, ela ouvia a televisão, falava assim: mas o que é isso? O governo federal, vocês pagam imposto? Esse país não é uma federação. Nos Estados Unidos, o presidente federal só cuida da política externa, não sei o quê, e acabou, né? O resto, cada estado resolve. Mas, enfim, isso aqui é um país. Mas o que eu quero dizer é assim, porque os arquivos que estão no município, eles não têm que ir lá pedir para o Paulo, eles têm que fazer com que o executivo possa a Câmara apresentar um projeto de criação de arquivo municipal. Então, é a Câmara, vocês têm que ser amigo de vereador. E tem aqueles vereadores que dizem assim, como aconteceu lá em Campinas, lembra quando o município queria doar para o Unicamp? E o vereador, eu nunca ouvi falar em arquivo, mas ele está aí contra esse prefeito, pode vir aqui que eu quero saber. Porque o prefeito ia doar os documentos antigos para a Unicamp, ia doar não, ia passar a propriedade, e a Unicamp quer saber, porque isso não podia, porque a Unicamp é estadual. Então, o município tem que criar um arquivo, tem que ser no âmbito municipal. Agora, o estadual faz a mesma coisa que o federal, ampara, ajuda com normas, mas
a iniciativa não é do Estado, porque eu já vi também em São Paulo muito município esperando que venha um arquivo do Estado para estabelecer o arquivo. Era mais por isso, é para os alunos entenderem essa diferença. E do CONAC, já respondeu também o que eu ia dizer, que as normas, se a pessoa é um bom profissional, consciente do que ele aprendeu, vai coincidir. Tudo que ele aprendeu vai coincidir com os arquivos nacional e estadual está estabelecendo como diretrizes, né? E outra coisa, também se os municípios não criam, toca o Ministério Público em cima deles. Foi o que aconteceu em São Paulo. Quer dizer, o Ministério Público Estadual obriga, agora em São Paulo é só os municípios com medo do Ministério Público, porque tem que criar os seus arquivos e colocar os profissionais para trabalhar nisso. Só uma observação, é só uma questão, porque é interessante para vocês saberem que sempre existe alguém assim, né? Então, o Daniel acabou de me mostrar o papelzinho. O papelzinho em relação a mim é o seguinte: o Paulo faz uma observação, o Tegória faz uma pergunta e a gente vai ter que encerrar, tá? Para não comprometer também o horário das atividades da parte da tarde. Bom, queria agradecer o esclarecimento da professora Heloísa e lembrar que quando eu comecei minha exposição, eu falei do Conselho Estadual dos Arquivos. Não é? Quem pensa essa articulação, não é, para uma política estadual de arquivos é o Conselho. Não é? O arquivo é o seu órgão executivo, o seu órgão de apoio técnico, assim. Mas para complementar já a minha observação anterior, eu queria dizer que isso é muito importante na presença dos arquivos, não só o estadual, como o nacional, e eu espero que no futuro outros, não é? A gente consiga fazer uma política de cooperação no sentido que eu quero apontar, retomando a conversa com o Rosário. Eu acho que na medida que a gente conseguir dar apoio técnico, capacitação aos municípios, não importa se o acervo tem hoje uma lógica assim ou assada, a gente vai contribuir para uma evolução no próprio desenvolvimento da preocupação arquivística no universo dos municípios e vamos tender numa direção atualizada tecnicamente. No nosso caso, nós já estamos trabalhando aqui com o Arquivo Público Municipal de Campos, no apoio técnico, na implantação da rede de informática e da implantação do ICA-Atom. Eu não sei se todos vocês já conhecem, um banco de dados gratuito, um software gratuito, desenvolvido pelo Conselho Internacional de Arquivos, que nós, no Arquivo Público do Estado, estamos já usando como nossa base de dados, e a nossa ideia é que, na medida em que cada um desses arquivos municipais puder ter um apoio técnico, implantar o ICA-Atom, automaticamente a gente vai desenvolver a orientação a partir das normas técnicas estabelecidas, e vamos todos falar uma linguagem comum. Imaginem se nós conseguirmos o arquivo de Vassouras, o de Angra, o de Campos, o de Resende, todos eles numa base comum, o ICA-Atom. Isso vai permitir que a gente crie um portal, que se defina como, se caracteriza como uma rede de informação para a história dos municípios no nosso estado. O domínio de uma linguagem comum vai ser fundamental para a gente superar a história arquivística dos diferentes acervos. Se vai estar no Instituto Histórico, se vai estar na Universidade Severino Sombra, o domínio da linguagem comum vai conduzir com que a história arquivística também encontre um eixo comum na sua evolução. Além disso, naturalmente, o apoio com órgãos fundamentais, como é o caso do Ministério Público, lá no caso do Estado de São Paulo, tem uma experiência muito boa, em Minas também. Aqui nós estamos trabalhando muito com a Corregedoria do Estado, já fizemos capacitação para os cartórios, já temos um acordo de recolhimento aos arquivos municipais ou estadual do acervo que tem mais de 100 anos. O que vai permitir com que a gente reveja também, ou pelo menos institucionalize a situação em Vassouras, discretamente, delicadamente, com respeito a tudo aquilo que o município já conquistou, de que a gente garanta uma institucionalidade pública para a custódia desses acervos.
simplesmente para resumir, eu acho que o nosso papel enquanto arquivo público do Estado, a partir da política que emana do Conselho Estadual, é oferecer apoio técnico. E eu sei que nós temos uma experiência maravilhosa de cooperação com o Arquivo Nacional nesse sentido, não é? E estamos aqui, no caso de Campos, já desenvolvendo esse apoio na implantação do ICAATO, que para nós é a nossa escola para a gente levar isso para outros municípios. Não é? E eu já vou cantar a Geórgia daqui a pouco, não é? Que está aqui na ponta da mesa, para ver em que medida a gente pode também trabalhar junto com o Arquivo Geral do Estado do Rio de Janeiro, no sentido do arquivo também participar desse movimento, digamos, de difusão do ICAATO. Obrigado. A gente não pode esquecer que nós somos uma federação, e isso significa a autonomia político-administrativa nos níveis de governo e nas instituições que são criadas nessa base administrativa que compõe, que configura o que é o Brasil hoje. Isso significa o quê? Isso tem reflexo, obviamente, na rede de arquivos que é criada no país. Então, o CONARC, o CONEARC em nível estadual, eles não têm ação fiscalizadora, mas eles têm uma ação de estímulo à implantação de políticas, porque o município tem autonomia para criar a sua legislação própria, assim como o Estado. Mas, ao mesmo tempo que a autonomia é uma prerrogativa constitucional e, assim, privilegiada no nosso país, ela também confere um isolamento para essas instituições que estão nos municípios. Então, se não houver esse estímulo e esse trabalho de cooperação em cadeia, fica difícil atingir o município, que é onde, na realidade, os serviços são executados, né? Então, não tem um ex-fiscalizador, como acontece no Peru, que é um país de governo centralizado. Não é federal. Né? Exatamente por isso. Mas essas políticas emanadas no âmbito do Arquivo Nacional e dos arquivos estaduais, elas vêm contribuir para estimular a criação dessas instituições nos municípios. É isso que eu queria apresentar. Eu gostaria de fazer uma colocação. Primeiro, boa tarde a todos. Uma pergunta, na realidade, para o Jaime. Jaime, foi feita uma pesquisa censitária, o verdadeiro censo de arquivos municipais. Eu gostaria de saber onde estão os dados nesses arquivos municipais, onde a gente pode acessar esses dados. E a outra pergunta, implicada nessa primeira, é que eu sei que há uma série de normas produzidas, tanto pelas câmaras técnicas do Arquivo Nacional, como outras câmaras técnicas sendo criadas, mas nenhuma delas contempla a questão da pedagogia ativista, da ação da cultura e da difusão, e essa parte da pedagogia ativista não foi contemplada em nenhuma das normas que eu tenho até hoje. Eu sei que se o Conselho iniciou uma pesquisa de mandar dados. Eu estava comentando com a Esther, né, em termos do que significa uma atividade censitária. Quando você encaminha algo que você depende do voluntariado para que responda, o índice de resposta é baixíssimo. Porque nós teríamos que ter, da mesma forma que foi feito entre 87 e 88, não? Quando foi o livro para a história da África, tivemos financiamento. As pessoas vão aos locais levantar. Porque muitas vezes, eu não sei como vou fazer. Embora tudo tinha clarinho, apertava, dizia que era para preencher o dado, e acaba que os resultados eles estão sendo finalizados pelo processamento, embora os resultados não tenham sido tão auspiciosos como nós imaginamos que poderia ser, porque uma atividade censitária voluntária, todo mundo acha um porre para preencher aquele monte de formulário. Entendeu? Mesmo que ele fosse online, acha um porre, porque quer que uma pessoa vá lá com um censo, se identifica e tal. Então, a ideia, por exemplo, do Guia de Fotos para a História da África, nós estamos fazendo contato com a CEPIR, né, com a Secretaria da Igualdade Racial, no sentido da gente retomar o guia, porque e refazermos, por exemplo, construir uma base de dados
Para a gente ver se atualiza aquele campo, se não atualiza aquele campo. Então, isso é um dado que caminha. O arquivo vem desenvolvendo um censo brasileiro de arquivos públicos e privados. Já foram citados no local, indo lá levantar, o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro inteira. Algumas capitais, combinamos com os arquivos estaduais, levantaram os principais centros. Ele está sendo, a base está sendo atualizada para adequar alguns campos da nobrade, mas quem quiser entrar, ela está, por ser financiada pelo governo espanhol, ela está disponível na web, numa base que chama Iberarchivos. Esse Iberarchivos, ele tem dados censitários de arquivos em Cuba, na Argentina, no Paraguai, na Costa Rica e no Brasil. Os dados disponíveis são vertidos para o espanhol, os campos que a Espanha deseja na descrição do livro, o que ela deseja de dados, e esses dados são prioritários. Então, isso está sendo encaminhado, já é acessível em língua espanhola. Mas o formulário que nós projetamos como decorrente da mesa redonda de arquivos que foi feita no ano de 1994, ele tem muito mais campos para facilitar o processo de avaliação da boa gestão, se o arquivo está em aonde ele fica localizado, se ele tem instalações, se ele tem servidores, se ele tem equipamentos, que ele volta, etc. Se há programas continuados de reciclagem, de capacitação. Esses são os dados que nós estamos fechando e adequando ao campo, para que isso também vá ao ar e sirva de apoio às entidades que são atividades de normatização de dados, que devem ser apropriadas por cada um dos campos que deseja para a formulação de políticas públicas do seu âmbito. Isso é um dado. A outra questão que você coloca é sobre a questão voltada tem serviços educativos, como isso funciona e tal. Realmente não há no Conselho, embora a gente tenha uma Câmara Técnica de normalização da distinção, embora nós tenhamos criado câmaras setoriais demandadas pela sociedade, como a Câmara Setorial de Arquivos Audiovisuais, que é uma célula que coordena, enfim, outras, é possível que a gente pense em algo que aí você poderia apresentar e encaminhar a formulação para que juntem pessoas para ações educativas dentro dos arquivos. Porque para os arquivos municipais, essas ações educativas são mais estratégicas do que no âmbito dos estados e do nacional. Porque é o arquivo do município que media outras questões. Porque eles simulam, as pessoas visitam o arquivo, eles têm contato com outras manifestações culturais. Então, eu acho que essa atividade educativa é uma atividade importante de dotar esses pequenas crianças e jovens de visão cidadã da preservação do patrimônio. Então, isso é um papel fundamental para os municípios, porque ele é que abriga o âmbito municipal. Então, se você quiser encaminhar uma proposta, com outras pessoas, encaminha a próxima reunião do plenário do Conselho, deve ser final de junho ou início de julho, onde vai se deliberar sobre a conferência e outros assuntos. Então, Taiguara, a gente está à disposição para receber uma proposta. Bom. Bem, eu gostaria então de agradecer a todos a presença. Infelizmente, algumas pessoas dessa mesa, eu tomei o nome da Anaceli e do Jaime, não vão poder continuar participando de vocês desse congresso, mas a gente deseja muito sucesso e que as discussões continuem assim extremamente frutíferas.
Boa tarde a todos, bom almoço. A hora começa. Só um aviso, gente, agradecer a paciência de vocês, que a gente atrasou um pouquinho, mas lembrar que dentro da pasta de cada um tem um mapinha dos restaurantes, mas é bem simples, saindo aqui, logo na lateral tem alguns restaurantes. E lembrar também que o nosso retorno está marcado para as 14 horas e que a gente vai ter sorteio de alguns brindes, inclusive livros. Mas aí a pessoa tem que estar presente, tá bom? Às 14 horas. Bom, boa tarde novamente. Vamos dar início à conferência de João Gavion. E eu gostaria de chamar à mesa o mediador, o diretor do Arquivo Público Municipal de Campos do Goitacazes, Carlos Freitas. Bom, boa tarde a todos. Antes de eu formar a mesa, eu gostaria de fazer uma pequena homenagem a uma pessoa que está aqui, ainda não chegou. Então, eu vou formar a mesa, depois eu faço. Um momento. Eu gostaria de chamar o professor Paulo Knaus, professor aqui, professor Beloto, por favor, professora Heloísa Guerreiro Beloto. Professor João Eurípides Franco Mineral. E a professora Maria Helena Ock-Flexor. A professora está passando o material dela para o laptop ali, mas já está vindo. Meus caros, houve um tanto tempo com problemas de logística de transporte e nós vamos ter que restringir um pouco o horário dos nossos conferencistas, infelizmente. Então, vou pedir bem que ser o mais rápido possível, para a gente não se alongar muito no final da tarde. Eu vou passar então a palavra para o professor Paulo Knaus e depois nós vamos para a conferência da professora Beloto. Bom, boa tarde a todos. Eu pretendo dividir com vocês aqui um pouco da pesquisa que nós fizemos sobre o famoso documento já citado desde ontem na abertura, o roteiro dos 7 capitães. Esse trabalho de pesquisa foi feito por mim e pelo nosso colega Fabiano Vilaça dos Santos, da Revista História da Biblioteca Nacional, e nós, durante um ano, trabalhamos na edição do documento, junto com a colaboração do Carlos Freitas, nosso colega aqui do Arquivo Público Municipal de Campos do Goitacazes, e eu posso anunciar para vocês que esse documento deve ser publicado em breve e o lançamento já está mais ou menos previsto para setembro, durante a Bienal nossa, e faz parte das nossas comemorações dos 80 anos do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Não é? O roteiro dos 7 capitães, como foi dito ontem, é um desses documentos simbólicos importantíssimos para a história fluminense, especialmente do norte fluminense, porque é o documento mais antigo que faz um retrato regional, né, e traz inúmeras informações para a história da ocupação do norte fluminense em especial. Esse trabalho, que vai acompanhar a edição do nosso documento, né, tem como objeto a história do próprio documento. Então, eu acho que no Congresso de Paleografia
talvez do ponto de vista assim, metodológico, né? O que interessa aqui seria essa ideia de que os documentos têm história. Para além da possibilidade de leitura que nós temos deles, né? De transcrição e de edição, né? Muitas vezes esse trabalho mesmo ele tem uma história. Então, o desafio maior da edição desse texto, e aí eu peço um minuto de suspense para vocês, é o fato de que nós nos aventuramos a editar um texto que não existe mais. O Roteiro dos Sete Capitães é um documento desaparecido, o que significa que nós só conhecemos o Roteiro dos Sete Capitães por transcrições. Nós não conhecemos o próprio documento. O original e as cópias de época, todos são desaparecidos, de modo que eu acho que o maior desafio que nós tivemos para editar esse documento foi enfrentar essa realidade, que é o fato de que o documento não existe mais. E por que isso nos permite fazer a história do documento? Primeiro, porque isso nos fez tentar descobrir se, afinal de contas, o documento existiu algum dia, e como existiu e como foi que desapareceu. E segundo, ao confrontar as transcrições, descobrimos que elas não eram idênticas. O que significa dizer que a nossa edição, na verdade, tem o desafio de reconstituir uma coisa cuja base de informação não é segura de todo. Agora, na verdade, esse confronto de transcrições revela que essa história do documento, no fundo, é uma história de transcrições, ou, se a gente quiser, uma história paleográfica, porque, afinal de contas, é o exercício da paleografia que levou à transcrição e à edição desse documento em outras ocasiões. Então, o que eu acho, sobretudo para os mais novos, o que é interessante é que o nosso exercício em torno desse documento foi muito mais uma história da paleografia sem ter a letra original. E, na verdade, significa buscar uma história de como se leu, como foi lida a letra de outra época em situações distintas. Mais do que uma história propriamente do documento, de fato, o que nós temos é uma história de como foi transcrito o documento. Então é um desafio diferente para a paleografia, porque não é o desafio de enfrentar a letra original, mas o desafio de perceber que também a leitura paleográfica é uma construção e não é dado. E em cada situação se faz a leitura do documento diferente. Para mim, na verdade, esse documento se tornou uma aventura saborosa e que me conduz a interrogar essa história dos nossos manuscritos, especialmente da prática de transcrição, da prática de leitura paleográfica no Brasil e de como ela foi se afirmando ao longo do tempo, especialmente no âmbito do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que, como todos vocês sabem, desde sua fundação, tinha uma comissão de manuscritos que se encarregava de produzir transcrições.